Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elívia Soares, professora de língua portuguesa. Nas últimas aulas, nós estudamos sobre o gênero textual editorial. E hoje nós vamos falar sobre outro gênero textual, muito semelhante ao editorial. Hoje nós vamos falar sobre o artigo de opinião. Vamos lá conhecer um pouquinho sobre esse gênero? Olha só, relembrando textos jornalísticos. De novo, professora? Sim, gente. Por quê? Porque o artigo de opinião é um texto da esfera jornalística. O artigo de opinião é veiculado pelos jornais, pelas revistas, rádio, televisão, internet e tem o intuito de comunicar e informar sobre algo. Tá? O artigo de opinião, como o próprio nome diz, ele é carregado de opinião da pessoa que escreve, tá bom? Olha só, para a gente iniciar, peço a atenção de vocês, vamos ler juntos, tá bom? Esse artigo de opinião do Jairo Pitolé Santana. Aí ao lado tá mostrando a imagem de quem escreveu esse texto, né? A imagem do Jairo. Ele é jornalista em Cuiabá. Vamos ler esse texto de opinião, esse artigo de opinião para você entender, já conhecer. Não tem como, gente, não tem como a gente falar de um gênero textual sem lermos um texto pertencente àquele gênero, tá bom? Então vamos ler juntos, prestem atenção. Título: Privacidade Zero. O solitário e solidário leitor já teve, alguma vez, a sensação de que está sendo observado? Pois é. Quem foi ao Catar para assistir à Copa do Mundo, nesta em que o Brasil mais uma vez foi acordado em seu sonho do Hexa, talvez nem tenha esta sensação, mas está sendo observado. Não esporadicamente, mas sempre, o tempo todo. Privacidade? Nem pensar. Piscou, as câmeras registram. Segundo Lee, são 22 mil delas espalhadas pelas 8 arenas onde são disputados os jogos, além de outras milhares colocadas em ruas, museus, parques, hotéis, edifícios comerciais e shoppings. Quem entrou no país não teve como fugir de ser monitorado 24 horas por dia. A condição necessária é ter o aplicativo Raiva Card, uma espécie de visto, no celular, com o compartilhamento de localização liberado. Assim, os passos de todos são vigiados. É Big Brother puro, levado à 50ª potência. A justificativa é aumentar a segurança e prevenir contra arruaceiros e terroristas, além de evitar furtos, roubos e outros crimes. Mas quem leu 1984, do escritor britânico nascido na Índia, George Orwell, e conhece o mínimo sobre relações de poder, sabe que o buraco é mais embaixo. É assim que funciona com quase todas as principais invenções humanas. Quase sempre tem seu uso desvirtuado. Peguemos o avião, por exemplo, de Santos Dumont ou dos irmãos Wright. Na primeira oportunidade, além de meio de transporte, passou a ser utilizado como máquina de matar, com direito a loas cinematográficas e tudo. Voltemos às tragédias cotidianas. A pólvora, inventada pelos chineses há 3.000 anos para ser usada como fogos de artifícios, já no século X da atual, se transformou em arma de fogo, primeiro em flechas de fogo. Atualmente, com o estímulo de psicopatas ou não, elas se sofisticaram cada vez e respondem por milhões de mortes não naturais e violentas. Portanto, como diria um amigo ressabiado, cada vez mais elas estarão presentes em nossas vidas. Nos dirão sempre que é para o bem, mas nem sempre, especialmente para quem não comunga com a tese de que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Se a igualdade entre os humanos já era uma utopia, com certeza ficou muito, mas muito distante. Gente, esse texto foi retirado do jornal A Gazeta, Cuiabá, 12 de novembro de 2022, tá bom? Agora vamos lá, gente. Viram esse texto bastante interessante nesse artigo de opinião do jornalista, que ele começa falando sobre as câmeras, as milhares de câmeras que tem no Catar, que as pessoas são vigiadas, monitoradas
né, a todo instante, e a justificativa que o país dá para essa exigência, para ter tantas câmeras assim. Então, essa é a opinião do jornalista. Vejam que em alguns momentos você pode discordar do que ele fala, principalmente quando ele faz comparações, mas o artigo de opinião, ele é escrito justamente para emitir a opinião de uma pessoa a respeito de algo, tá bom? Tentar convencer o outro de que aquela opinião, ela é verdadeira. Vamos conhecer algumas características do artigo de opinião? Vamos lá. Voltemos aqui para a tela e vamos ler os conceitos. O que é o artigo de opinião? É um texto da esfera jornalística, ou seja, veiculados em jornais e revistas, né, como vimos no início da nossa aula. Nasce de uma questão polêmica, a partir de fatos de interesse social. Então vejam, né, não é uma questão polêmica, a questão das milhares de câmeras que tem no Catar não é algo diferente do nosso país, as exigências lá não são muito mais extremas do que no nosso país, não é uma cultura diferente, então é uma questão polêmica. Esse artigo de opinião, ele nasceu a partir de fatos de interesse social. Olha só outro ponto. O principal objetivo é a defesa de um ponto de vista, visando também convencer o leitor da ideia defendida. Isso mesmo, gente, é o ponto de vista do jornalista, ele está defendendo, procurando elementos para defender o ponto de vista dele e convencer o leitor daquilo que ele escreve. Vamos lá, outro ponto. Baseia-se em argumentos que pode ajudar a defender ou refutar a questão discutida. Eles servem de comprovação para aquilo que se diz. Então, veja que ele utiliza vários argumentos, né, para emitir a opinião dele, né, de que muitas coisas são inventadas, mas o seu uso, ele traz outro caminho, né, ele procura ali comparações para mostrar isso. Igual o Catar coloca o motivo das câmeras, mas muitas vezes o jornalista, ele aponta que o uso não é propriamente para aquilo, o seu uso ele é desvirtuado. Olha só, relaciona fatos e opiniões próprias de pesquisas de especialistas e causas e consequências do problema discutido. Tá? O artigo de opinião ele traz isso, relaciona fatos e opiniões. Veja que no artigo de opinião que a gente leu tem muitos fatos, né? O número de câmeras, o que ele coloca sobre o país, mas tem a opinião dele sobre aqueles fatos, tá bom? E é isso, gente. Vamos agora falar mais um pouquinho dessas características do gênero, tá? Como eu disse, como vocês estão vendo na tela de vocês, é um texto da esfera jornalística, veiculado em jornais e revistas, né? Já falamos muito sobre isso. E aí eu trouxe para vocês a imagem do jornal que foi retirado esse artigo de opinião, tá bom? É o jornal A Gazeta, de Cuiabá. Agora, gente, vamos falar um pouquinho, né, depois de mostrar esses pontos que o artigo de opinião traz, né, e como trouxe nesse artigo de opinião que nós lemos, vamos falar sobre a estrutura do gênero, a estrutura, a organização do artigo de opinião. O que nós vimos foram as características, o que compõe ali o artigo de opinião. Agora vamos falar um pouquinho como ele se organiza. Olha só na tela de vocês. Tem aí um modelo de um artigo de opinião, tá bom? Vamos falar um pouco sobre a estrutura. No início, nos primeiros parágrafos, nós chamamos de introdução. Tá? O artigo de opinião, ele é um texto dissertativo argumentativo. É um texto dissertativo porque apresenta uma tese e ele é argumentativo porque ele utiliza de justificativas, comprovações para sustentar essa tese. Tese é opinião, ou seja, é um texto que traz uma opinião e traz argumentos para comprovar, porque não adianta só emitir uma opinião, você precisa de explicações, de justificativas para defender aquele seu ponto de vista, tá bom? Então, voltando aqui para a tela, a introdução, né, os primeiros parágrafos, geralmente o primeiro e o segundo, o que ele faz? Ele apresenta, né, o tema, ele situa o leitor a respeito da problemática, igual o texto que nós lemos, né? O jornalista começou ali falando sobre o Catar, sobre os jogos que foram sediados nessa nação e como funciona a questão da vigilância lá, o que surpreendeu, né? Então ele situou o leitor a respeito da problemática.
Depois, gente, nos parágrafos seguintes, nós temos o que chamamos de desenvolvimento. É a maior parte do texto. O que é o desenvolvimento? Ele discute a tese, ele discute a opinião dele apresentando os argumentos. Né? Ele colocou a justificativa que o Catar coloca sobre as câmeras e a partir daí ele argumenta, né? Ele coloca o posicionamento dele fazendo comparações sobre outras invenções que foram criadas e tiveram o seu uso de maneira errada, tá bom? Para a maldade. E aí, depois do desenvolvimento, vejam aí que a seta mostra, né, a chave mostra que a maior parte do texto, no final do texto, geralmente no último parágrafo, nós temos a conclusão. Então vejam, a introdução, desenvolvimento, conclusão. É assim que se organiza o texto dissertativo argumentativo. E o artigo de opinião é um texto dessa tipologia. A conclusão, o que aparece? Pode vir de duas maneiras. Pode fechar as ideias discutidas, tá bom? Ou pode apresentar uma possível solução para o problema. O que mais é indicado é apresentar uma possível solução para o problema. O nosso texto, que nós lemos do jornalista de Cuiabá, ele fecha as ideias discutidas, ele não apresenta uma solução. Cada vez é mais comum apresentar uma solução para o problema. Por quê? Porque se você discute o problema, se você fala sobre o problema, se você argumenta, então é interessante que você tenha uma solução para aquilo. Não apenas só discutir e emitir sua opinião, mas sim também trazer ali uma intervenção para aquilo. Tá bom, gente? Então, esse é o modelo de uma estrutura do artigo de opinião. E é isso, hoje nós estudamos sobre esse gênero textual, traz a linguagem mais formal do que informal, é preciso muita leitura, preciso muito conhecimento para você produzir um artigo de opinião. Vocês podem produzir um artigo de opinião, é só ler bastante, usar um tema e ler bastante, para daí você ter o seu posicionamento crítico e escrever com base nessa estrutura e nesses elementos que nós conversamos hoje, tá bom? E assistam essa aula novamente, revejam essa aula novamente na plataforma Eduque Acre. Obrigada.